Boa noite. Que bom estarmos reunidos para mais esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Possamos ser envolvidos na paz, no amor do nosso Mestre Jesus e nos ensinamentos que ele nos deixou quando esteve entre nós. Hoje teremos a apresentação da nossa querida colega Cida Piai, trazendo mais um importante capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para nosso aprendizado, para essa nossa noite de reunião, de encontro fraterno, e que possamos aprender sempre mais um pouco sobre a doutrina espírita e os caminhos que o Espiritismo nos guia. Agradecemos mais uma vez a todos pela presença, solicitamos que quem puder contribuir com a campanha do quilo, as doações estão sendo feitas todas as segundas-feiras pela manhã, tem uma pessoa lá na nossa casa para receber as doações. E também iniciamos a campanha de Natal, para poder elaborar as cestas de Natal para as famílias assistidas pela nossa casa. Então, quem puder contribuir com itens natalinos, panetones, doces, biscoitos, leite condensado, a gente vai colocar na tela, no finalzinho da reunião, a listinha dos itens para doação para quem puder e quiser contribuir. Então, com vocês, a palestra da nossa querida Cida Piai. Um grande abraço, fiquem em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e todo sempre. Rogando a inspiração desses queridos mensageiros de força e luz para a explanação e o entendimento da lição da noite. Hoje iremos falar sobre o capítulo 24 do Evangelho, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Falaremos dos itens 13 a 17, carregar a cruz e a coragem da fé. Os 12 apóstolos de Jesus, pregadores da doutrina cristã e exemplificadores da fé, sempre procuravam passar adiante os exemplos do Cristo Jesus. Mas vamos assim dizer que a fé desses apóstolos ainda não era uma fé muito robusta, muito forte. Ela vacilava um pouco, era um pouco tímida. E Jesus, que conhecia e amava os seus apóstolos, procurava sempre incentivá-los, passando sempre novos ensinamentos com muito, muito amor. E além da lição da noite, nós podemos citar a passagem da comparação da fé com o grão de mostarda. Se tivesseis a fé do tamanho do grão de uma mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te, e a montanha sairia do lugar. E hoje, no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não acender uma vela e colocá-la debaixo da mesa, mas sim sobre a mesa, a fim de que a luz se faça presente para todos. E é nesse capítulo que vamos encontrar, no item 13, a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade, na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. Nessa passagem, notamos que Jesus enfatizava a dificuldade que seus apóstolos e mesmo a humanidade atual deste século tinham e teriam para falar sobre ele,
para falar sobre Jesus, sobre seus ensinamentos. Havia muitas divergências de opinião, desde aquela época. Quando Jesus caminhava entre nós, podemos citar os samaritanos, os gentios. Eles não aceitavam a doutrina cristã. Eles admitiam o Pentateuco, que continha as leis de Moisés. Eles desprezavam a doutrina do Cristo Jesus. Mas, após o doloroso Calvário, finalizado com a crucificação do Mestre, todo aquele que se manifestava cristão era perseguido e conduzido ao circo dos martírios. Os fiéis de Jesus temiam revelar sua crença, temiam pela própria vida. Poucos tiveram bravura de um coração forte, um coração que chegasse a enfrentar os desafios e os medos. Na hora de falar de Cristo, esses bravos cristãos se refugiavam, se escondiam nos santuários das catacumbas da fé, para não serem encontrados. Mas vamos encontrar no livro Há 2000 anos, no seu capítulo 5, o relato de que a Dulce Lívia, esposa do então senador Públio Lentulio Cornélios Emanuel, participando de uma das pregações da fé nas catacumbas, quando ela e todos os demais foram surpreendidos pelos soldados romanos e conduzidos ao circo do martírio, em cuja arena todos sabemos havia o quê? As feras devoradoras. Bárbaro, coisa muito bárbara. Os soldados bravavam: cristãos, não há clemência para os que professam essa doutrina perigosa do Mestre Nazareno. Eles diziam que a doutrina de Jesus era perigosa e que fazia mal. Mal sabiam eles das luzes que Jesus emanava sobre todos. E ele falava: vocês todos cristãos serão jogados às feras ainda esta noite. São relatos tristes, que poderíamos dizer foi daquela época. Será que só foi daquela época? Tem muita coisa que ainda perdura. Infelizmente, a perseguição cristã, a chamada cristofobia, não parou naquela época, não. Ela continua, infelizmente, até os dias de hoje, pois temos relatos alarmantes de atentados contra o cristianismo e contra as igrejas. Mas Jesus antevia tudo. Ele antevia essa grande divergência de opiniões que era reinante naquela época e que, infelizmente, reina ainda hoje, no século XXI da era cristã. Por isso Jesus nos falava: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade, na de seu Pai e dos santos anjos. Irmãos, devemos professar a fé cristã. Devemos, primeiramente, banir do coração o preconceito, a vergonha, o medo. Precisamos de coragem. Coragem para enfrentar as opiniões adversas, as opiniões detentoras de outros conceitos religiosos, de outras filosofias de vida. Irmãos, para professarmos a fé cristã, devemos primeiramente banir do coração o preconceito, a vergonha, o medo de falar de Deus. Precisamos de coragem para enfrentar as opiniões adversas, para enfrentar as opiniões detentoras de outros conceitos religiosos e de outras filosofias de vida. Mas, atenção,
pois precisamos ter muito, muito cuidado e entender que esse enfrentar preconizado pelo Evangelho não significa afrontar. Se o cristianismo até hoje sofre perseguições, a doutrina nos ensina dar a outra face, a face do entendimento, a face do respeito, uma vez que somos todos filhos de Deus e estamos todos na senda da evolução. Enfrentar é ter coragem e afrontar é atacar. Jesus jamais diria ataque. Jesus diz: ame a teu próximo. Devemos ter coragem para dizer sem receio que somos cristãos. E não dizer baixinho quando questionado sobre sua crença religiosa: eu sou espírita. Parece que tem vergonha de falar. Não devemos ter vergonha de falar do Cristo. Devemos falar em alto e bom tom que Ele é o nosso Salvador. Não devemos simplesmente falar, verbalizar, mas precisamos, isso sim, pôr em prática todo e quanto for o seu ensinamento. Os ensinamentos do Mestre devem ser vivenciados. Essa é a coragem da fé. Vivenciar, porque significa que não teremos que simplesmente enfrentar a opinião alheia. Teremos que enfrentar os nossos preconceitos, a nossa dúvida, a nossa pouca fé. Então vamos dizer em alto e bom tom: somos espíritas, sim, e estamos procurando uma melhora a cada dia, a cada passo. E olha, aquele que tentar será ajudado e vai conseguir. Porque eu diria que nada adianta botar um evangelho ou uma Bíblia debaixo do braço e sair pregando de porta em porta. Falar é fácil, é uma questão de decorar. Mas não é o conhecimento da palavra que nos preocupa. O que nos preocupa é se agimos e se praticamos aquilo que aprendemos, aquilo que o Mestre nos deixou como legado. Para se colocar à luz dos ensinamentos do amado Cristo Jesus em evidência, precisa-se de uma fé robusta, uma fé cheia de coragem, uma fé cheia de amor. Amar ao próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento. E ainda hoje não respeitamos na sua integridade. Não respeitamos porque é difícil. É muito difícil conviver e amar aquele que nos repele, aquele que nos antagoniza. Falamos sempre em amar ao próximo, mas na vivência cotidiana, quantas vezes nos falta a coragem da fé para seguirmos lado a lado com um irmão difícil. Temos vontade de desistir, mas não é esse o caminho. O caminho é de enfrentar, é ter coragem para seguir adiante, pois temos que continuar, lembrando sempre de que Deus não coloca em nossos ombros fardo mais pesado do que as nossas forças. Quando cheguei a estudar a explanação da lição de hoje, fui buscar o significado da palavra coragem. A coragem tem sua origem no latim, coraticum. Então temos a raiz, cor, C-O-R, que vem do latim e que significa coração. E o sufixo actum indica uma ação referente ao coração. Exemplo, sentimento. Sentimento é uma ação do coração. Resumindo, coragem significa firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Espiritualmente falando, coragem
é ter um coração forte. Coragem é crer em Deus. A pessoa com coragem não se esconde. Ela enfrenta os desafios, ela enfrenta os medos sempre, mas sempre com a ajuda da sua própria força interior, ou seja, da sua fé em Deus. Porque sem a fé em Deus, a pessoa não tem coragem. E sem coragem, ela tem dificuldade para dar o passo à frente. Devemos sempre seguir com a coragem da fé. Ela é muito importante em nossa vida. Ela é aquele grande estímulo que nos impulsiona e que fala: não detenha-te numa caminhada, mas siga à frente, confiante e feliz, porque Deus está contigo. Bom, essa foi a coragem da fé, e agora vamos para o item 17, onde temos carregar a cruz. E chamando a si o povo e seus discípulos, disse Jesus: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículos 34 e 36. Jesus nos fala para sempre considerarmos os valores espirituais, para sempre colocarmos a parte espiritual acima dos valores materiais. Não adianta você conquistar a parte material sem a parte espiritual. Há desequilíbrio, não tem igualdade, e a pessoa pode sucumbir com facilidade diante das tentações da vida. Mas quando ele fala em perder a sua vida por amor a ele e por amor ao Evangelho, é o mesmo que dizer: as coisas da matéria têm caminhos largos, enganosos e falsos, enquanto que a caminhada do Espírito tem caminhos mais estreitos, ou seja, estreitos da nossa visão material, né? Porque para Deus nunca foram estreitos, sempre foram abençoados e retos. Por quê? Ele falava assim: porque ainda apreciamos um mundo cheio de ilusões e de enganos. Nos iludimos com muita facilidade. O pouco de fácil da vida nos ilude. E a vida espiritual nos pede tão pouco. Lembrando Emmanuel falando a Chico Xavier, ele dizia: disciplina, disciplina, disciplina. E pede-nos ainda para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos então procurar, pelo menos, entender ao nosso próximo, se ainda não conseguimos amá-lo. A humanidade está cheia de atitudes que são contrárias ao nosso modo de pensar. Não vamos criticar. Vamos procurar entender e vamos orar para que todos, indistintamente, sejam iluminados pela luz maior e que a bênção do despertar e do entendimento possa chegar a todos os corações. Nós também precisamos dessa bênção maior. Então vamos pedir para nós e vamos pedir sempre pelo nosso próximo. Assim a vida vai se tornar mais fácil, o nosso jugo será mais leve. Porque Jesus nos chama sempre à vivência e à exemplificação de seus ensinamentos. Jesus nos chama a viver com sinceridade no coração, com naturalidade, sem artificialismo. Jesus nos pede para vivermos com paciência, com entendimento, mesmo diante de zombarias, críticas ou injúrias. Às vezes a grande sabedoria está em saber calar-se
e não buscar confusões, querendo mostrar que o seu ponto de vista é mais alto. Nem sempre, porque nós não sabemos quem é o dono da verdade. E aí Jesus fala, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois é, seguir a Jesus, negar a si mesmo. Negar a si mesmo. O materialista tem tanta dificuldade para se negar. O materialista, por desconhecer a imortalidade do espírito, ele dá valor somente às coisas da matéria. Para o materialista, essa é a única vida a ser vivida, é o aqui e agora. Ele não só desconhece, como não crê na vida após a morte. Já nós outros cristãos, que tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre a imortalidade da alma, sobre a imortalidade do espírito, precisamos ter sempre em mente que as necessidades espirituais estão acima das necessidades materiais. Não esquecer também do perdão. É necessário não condenar, não julgar. É necessário dar a todos oportunidades de crescimento. É necessário estender a todos a mão amiga. Assim como nós pedimos, Jesus me ajude. Vamos também cooperar e ajudar aos nossos semelhantes. Seguir Jesus não é se revoltar, não é se lamentar. Tem que haver aceitação, sempre. Coragem e confiança. Coragem e confiança em Deus, mas também confiar em si mesmo. Porque se formos derrotados emocionalmente, vai ser difícil, né? Ajuda-te que ajudar-te-ei. Assim nos diz o Evangelho. Então vamos ter coragem e confiança em Deus, mas vamos ter também coragem e confiança em nós mesmos. Seguir Jesus é estudar, é compreender, é vivenciar cotidianamente os ensinos do Cristo. Seguir Jesus é ter uma convicção plena de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora vamos passar para as vibrações. Por enquanto, obrigada. Vamos agora passar para as vibrações e quem quiser pode deixar um copinho ou uma garrafinha de água para ser fluidificada. Vamos fazer a elevação de pensamento, porque quando nos elevamos em oração, as forças do bem canalizam os nossos pedidos até Jesus e até Deus, nosso Pai. Então vamos mentalizar nesse instante um Jesus bendito, amoroso, diante de nós, derramando o seu olhar, esse olhar mais amoroso que a humanidade já pôde um dia contemplar, e esse olhar vai nos envolvendo, vai nos abençoando, vai abençoando a tudo aquilo que nesse instante estivermos mentalizando. A força de Jesus chega a todos os cantos. Vamos agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus pela bênção da vida, por tudo que recebemos, por todas as oportunidades, e com gratidão no coração e numa rogativa de súplica, vamos pedir um pouco e doar um pouco de nós em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Vibremos primeiramente pelo nosso planeta Terra, esse planeta tão amado que Jesus tanto defende, esse planeta que nos recebe, que nos dá condições de aqui estarmos, buscando um pouco mais da nossa evolução. Vamos rogar a Deus nosso Pai, a Jesus amado, que nesse instante derrame as bênçãos divinas sobre toda a humanidade, sobre a todos aqueles que sofrem,
sobre aqueles que passam pelos seus momentos de dor, de prova e de expiação. Vamos vibrar pela criança órfã e abandonada, criança de rua, pela velhice desamparada. Vamos vibrar por todos nossos irmãos encarcerados, por todos os dependentes químicos, por todos aqueles que, desconhecendo a lei de Deus, praticam atos de iniquidade contra a sociedade. Mestre Jesus, te rogamos que nesse instante, junto com a corrente médica do espaço, visite a todos os enfermos. Se quem estiver nos ouvindo tiver algum doente na família ou conhecido, mentalize nesse instante Jesus à cabeceira desse enfermo, porque Jesus está na cabeceira de todos os enfermos, quer seja nos hospitais, nas casas de repouso, nos lares e mesmo nas ruas. Jesus está derramando o bálsamo bendito da fé, da esperança, da cura e da consolação sobre cada chaga sofredora. Esse bálsamo bendito que vai curando as feridas da alma e do corpo. Ó Mestre Jesus, abençoe a saúde dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Abençoe a nossa saúde. Abençoe a todos os profissionais da matéria, da saúde, para que eles possam seguir avante, ajudando a todos os enfermos. Que os grandes pesquisadores possam, iluminados e amparados pelos anjos de força e luz, alcançarem a vacina tão desejada e tão esperada por nós humanos. Que as pesquisas continuem sempre em favor da humanidade, mas sempre dentro dos desígnios de Deus. Agora, irmãos, vamos convidar Jesus a adentrar o nosso lar. Sê comigo, Jesus, adentre pela porta principal do meu lar e venha abençoar a todos os meus familiares, a todos os meus entes queridos, a todos que aqui moram. Vá fazendo a higienização espiritual, vai abençoando os nossos vizinhos, aos nossos amigos, vai abençoando a tudo que nos cerca. E agora voltando para a casa do Aprendizes do Evangelho, rogamos que Jesus deposite nessa casa de oração uma grande bênção para todos os trabalhadores da matéria e do Espírito. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e todo sempre. E aqui deixamos uma vibração em aberto, para que seja levada onde houver uma maior necessidade. Um beijo no coração de todos. Boa noite, irmãos.